tudo bem? Eu sou Mariana Sgarioni, sou jornalista e esse aqui é o Pod COP30, uma produção da FAAP em parceria com a Ideia Sustentável, que vai discutir a importância dos temas que serão tratados na COP30, que neste ano acontece pela primeira vez no Brasil, em Belém do Pará. Bom, serão 20 episódios e nós vamos trazer aqui os mais renomados especialistas do país em sustentabilidade para comentar esses temas que vão ser tratados lá em Belém. Bom, eu já vou pedir para você deixar aqui a sua curtida e se inscrever no nosso canal, porque aí você já vai recebendo as notificações dos próximos episódios. Bom, ao meu lado está o Ricardo Voltolini. Olá, Ricardo. Olá, tudo bom? Tudo ótimo. O Ricardo também é jornalista, fundador da Ideia Sustentável, professor da FAAP e um dos pioneiros na sustentabilidade no Brasil. E o nosso entrevistado de hoje é o Eduardo Bastos. Olá, Eduardo. Olá, tudo bem? Tudo bom? Eu vou apresentar o Eduardo. O Eduardo é CEO do Instituto Equilíbrio. Ele é diretor da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, ex-executivo da Dow Química e da Bayer, além de ser um dos principais especialistas em sustentabilidade no agronegócio no país. E agora eu já até dei um spoiler do que a gente vai falar, né? Eduardo, seja muito bem-vindo. A gente vai para o campo hoje e a gente vai discutir sobre o agro. Será que o agro pode ser mais sustentável? Esse é o nosso tema. Eu acho que a gente pode... Eu queria começar aqui, aí eu já vou passar a bola para o Eduardo. O Brasil... Vamos falar um pouquinho, dar um panorama do agro, o que é o agro hoje no Brasil. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de commodities agrícolas, como grãos, carne de boi, frango, frutas. É o principal exportador mundial de alimentos industrializados. Então, gente, é indiscutível a importância do que a gente vai tratar aqui. O agro é o que é considerado o principal motor da economia brasileira, responsável por 24% do PIB do Brasil. Eduardo, me corrige se eu estiver falando besteira. É isso. Eu dei algum número errado aqui. E 27% dos empregos hoje. Então, o modelo atual de produção, né, agropecuária é importante, porém, enfrenta desafios ambientais. E a gente vai discutir isso hoje. Eduardo, fala um pouquinho, completa aqui para mim com o seu conhecimento, que é maior que o meu. Vamos lá. Primeiro, obrigado, né? É uma delícia estar aqui com vocês. O agro, eu sempre brinco que o número, arredondando, né, é mais ou menos 25% do PIB, mais ou menos 25% do emprego, mais ou menos 25% das emissões do Brasil. Então, é a segunda maior emissão do Brasil, depois de desmatamento, praticamente 50% da emissão de gases de efeito estufa, né, que é o grande tema da COP. Essas emissões, 50% vem de desmatamento, 25%, um quarto praticamente do agro, e os outros 25% de todos os outros setores, né, indústria, transporte. Então, o agro tem um peso muito importante no problema e, portanto, na solução de mudanças climáticas no Brasil. Você, pela tua experiência, né, você trabalha muito tempo com o agro. Você diria que estamos evoluindo no aspecto da redução de emissões ou no uso de tecnologias, de agricultura regenerativa, de equipamentos, de monitoramento, de sensoriamento? Hoje há muita tecnologia. Estamos efetivamente evoluindo para que o agro se torne cada vez menos impactante e com menos carbono? Sim, a gente está evoluindo bastante. O Brasil tem uma característica importante. Quando a gente saiu da grande COP, né, a COP 15 ali, hoje a gente está comemorando 10 anos, né, então a ideia de 2025 comemorar 10 anos justamente para rever todos os acordos que foram feitos lá atrás. Lá atrás, o Brasil se comprometeu a fazer uma redução, né, de emissões no agronegócio, chamava Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono. E nesses 10 anos de ABC, a gente incluiu em práticas sustentáveis quase 70 milhões de hectares. Para dar uma dimensão, o estado de São Paulo tem 24 milhões. 70, a Alemanha tem 36. Então, assim, dá praticamente 2 Alemanhas, que é um dos maiores países da Europa. Então, assim, a gente fez muita coisa boa, mas não fez o suficiente. E por isso que a gente agora está num segundo momento que a gente chama de ABC+. A política pública para isso chama ABC+, que é justamente para buscar nos próximos 10 anos capturar 1,1 bilhões de toneladas de um setor que emite 600.
Então, a gente consegue zerar as emissões e ainda gerar um excedente para todos os outros setores. E acho que esse, numericamente, né, eu gosto porque mostra de maneira muito clara, assim, tem um histórico positivo, mas ele não foi suficiente, né, porque a gente está olhando uma escala gigantesca, né, Brasil, como você comentou, né, assim, a gente é um dos 3 maiores produtores do mundo, um dos 3 maiores exportadores do mundo, e nos últimos 15 anos, a gente saiu de um celeiro do mundo para supermercado do mundo. Então, a gente passou a não só produzir... não só por isso os alimentos industrializados. Frango, né? Assim, falar, não, a gente produz milho, produz o frango. Não, a gente está vendendo asinha de frango para o mundo inteiro. E isso é uma mudança gigantesca, né? Se a gente olhar a década de 70, que a gente importava comida. É verdade. Edu, a gente ouve muito, né? Mas assim, se o agro for mais sustentável, então ele não vai produzir o suficiente para a gente exportar, para a gente atender a demanda interna. Eu queria que você derrubasse esse mito, por favor. Dá para conciliar a produtividade, a preservação? Dá para conciliar. Eu vou tomar aqui a ousadia, porque eu vou ficar muito tempo. Não só dá, como esse é o único caminho. A gente precisa aprender a conciliar a agenda agro com a agenda ambiental. O país é uma potência agroambiental. Né? Nenhum outro país do mundo conseguiu produzir tanta comida como nós, preservando como a gente produziu. 2/3 praticamente do território brasileiro, 62%, 63%, estão intactos ainda. Os grandes produtores de alimento no mundo, né, os outros grandes produtores como China, Índia, Estados Unidos, Canadá, eles derrubaram mais da metade das florestas originais. A gente não. A gente conseguiu em 40% mais ou menos do território converter para produzir alimentos. E a grande verdade, esse talvez seja o principal potencial que a gente tem, mas também o principal desafio, a gente tem um estoque de pastagens que a gente converteu e que a gente usa muito mal. Então, tem pelo menos metade da área de pastagens, cerca de 160 milhões de hectares, né? 1 hectare é um quarteirão, 100 por 100 metros. Desses 160, pelo menos 80 estão degradados. Então, a gente pode converter essa área degradada em área produtiva e aumentar a produção para ajudar a alimentar esse mundo crescente, né? Sem derrubar uma árvore. Essa é a beleza e é isso que a gente tem que buscar todo dia como sociedade, não só obviamente como agro, mas como sociedade. Pensando em quem está nos vendo agora, acho que essa é uma dúvida que deve estar na cabeça de muita gente. Olhando para a produção agrícola de modo geral, onde estão os focos maiores de emissão? Né? E que pontos da produção agrícola geram a emissão dos gases que vão provocar o aquecimento global? Perfeito, ótima pergunta. Se a gente olhar as emissões totais, né, do Brasil, a gente está falando de alguma coisa em torno de 2,4 bilhões de toneladas. O mundo ambiental, a gente fala gigaton, parece chique, né? Mas eu vou falar giga aqui, gigas são bilhões de toneladas. 2,4, 600 é o agro, né? 600 e 2,4 são os 25% que eu tinha comentado. Desses 600, cerca de 500 é emissão entérica, ou seja, metano a roto do boi. Não é o pum, muita gente fala, né? Isso é importante isso é bem esclarecer. Que parece folclórico, mas é uma realidade importante. Olha o percentual. Super importante. Nossa. De novo, né? Por que o boi faz isso? Porque o boi, praticamente no mundo todo, e o animal nasceu assim, né? Foi desenvolvido muito antes da gente aqui no planeta Terra, comendo grama, né? Grama é um produto, um alimento muito pouco nutritivo, né? Tem muita fibra. A gente mesmo, como ser humano, é incapaz de converter fibra, né? A gente não come. Mas o animal come. Os micro-organismos do rumen do animal, né, que é o estômago, seria o equivalente do estômago dele, convertem, né, esse carboidrato, né, a fibra é o CHO, né, carboidrato, converte aquilo ali em proteína, a proteína que tem mais aminoácido no mundo. Né? Nenhuma proteína no mundo tem tanta vitamina e aminoácido quanto a carne vermelha. Mas, poxa, para fazer isso, né, a sobra desse processo é o CH4, que é o metano. E o metano, ele é 24 vezes mais potente no aquecimento global do que
Outro CO2. dado importantíssimo, né? 24 vezes mais potente do que o CO2. Mais potente que o CO2. E a gente só fala de CO2, ninguém fala em metano. A gente acaba falando muito, né, CO2 equivalente, que é exatamente isso. Que você pega o metano, né, e multiplica 24 vezes e aí dá o CO2. CO2 equivalente. E por isso também, como a gente tem o maior rebanho do mundo, né, a gente sempre fala, não, a Índia, mas na Índia ninguém consome a maioria, né? Ninguém não, né? Tem 100 milhões de muçulmanos que consomem carne bovina, mas praticamente todo indiano consome leite. Né, o iogurte, qualquer um que gosta de comida indiana sabe o que eu estou falando. Eles não abrem mão, né? É o maior consumidor de leite do planeta Terra. Então eles têm um rebanho gigantesco, o nosso é o maior rebanho do mundo. A gente tem mais boi do que ser humano no Brasil, né? A gente tem cerca de 210 milhões de pessoas, mais ou menos 220 milhões de cabeças de gado. Esses animais emitem metano. Então, se a gente olhar em termos de emissão, Ricardo, respondendo a tua pergunta, a principal estratégia hoje do Brasil deveria ser recuperar pastagens degradadas. Por quê? Porque uma boa pastagem, assim como uma boa comida para nós, se você come uma comida mais saudável, a gente tem uma vida mais saudável. Não é diferente para qualquer outro animal, não é diferente para o boi. Então, melhorar as pastagens impacta muito. Sistemas integrados, poxa, do que é sistema integrado, né? É você colocar árvore no sistema. Por quê? Porque uma árvore faz fotossíntese, ela captura esse carbono. Né? Então, o metano em cerca de 15 anos, mais ou menos, ele degrada, ele quebra, né? E ele volta a ser CO2. Uma parte volta a ser CO2, o H do metano vira água, chuva, né? Mas tem um tempo de 15 anos. Essa é a diferença também, né, do metano para o CO2. CO2 vai durar pelo menos uns 100, 150 Eu estou percebendo agora como foi importante a aula sobre a tabela periódica. Finalmente a gente descobriu por que você decorou isso, né? E essa é a beleza. Se a gente olhar no plano ABC, e aí a resposta é complementar à tua pergunta, se você olhar no plano ABC+, do 1,1 bilhões de toneladas que precisam ser capturadas, metade praticamente, 500 milhões de toneladas, virão do plantio de árvore. Então é interessante, só, poxa, Edu, mas você acabou de falar que a maior emissão está no boi, mas a maior solução está no plantio de árvore. Sim, então cerca de 500 milhões virão do plantio de 4 milhões de hectares de árvores, e depois a segunda maior contribuição em redução de emissão é o manejo do dejeto, ou seja, o esterco, né, do boi, que ao invés de eu simplesmente deixar céu aberto, eu faço então compostagem e eu reaplico isso no solo. Então é economia circular na veia. Economia circular, é verdade. Economia circular com o dejeto. Com o dejeto. E no caso de suíno, né, produção de porco, você captura aquilo também em biogás e aí você usa aquele biogás, transforma em energia. Exatamente. Muito interessante. Economia circular na veia, né? Na veia. Na veia. E com essas técnicas, eu estou pensando, o Brasil pode liderar um agronegócio sustentável no mundo? Sim. O Brasil pode estar na frente, não? Sim, a gente pode estar na frente. Hoje, na verdade... Nós temos essas técnicas já para estar na frente? Eu rodo pelo menos 10 países por ano, 10 diferentes países. Todo ano, faço isso há quase 20 anos. Como a BAG, eu presido o Comitê de Sustentabilidade lá da BAG há 15 anos. E o que a gente vê no mundo todo... É uma dificuldade muito grande de implementar essas tecnologias. E muitas vezes não é má vontade, não é tecnologia, né? Uma parte grande da tecnologia agrícola do mundo foi feita no hemisfério norte. O desafio que a gente tem aqui no Brasil é tropicalizar essas tecnologias. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em produzir comida, a gente produz em 70 milhões de hectares, a gente colhe 70 milhões em 40. Por quê? Porque a gente faz mais de uma safra por ano. Então, na mesma área que a gente planta soja, a gente colhe a soja e planta o milho. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Nenhum outro lugar do mundo. Por quê? Porque na maioria dos países agrícolas do mundo, quase todos estão no hemisfério norte, neva. Então, você não tem clima para fazer duas safras. Ou você planta soja, ou você planta milho, ou você planta trigo. No Cerrado brasileiro hoje, já tem produtor fazendo soja, milho e trigo. Olha que legal. Gente, 3 safras. E isso faz uma diferença absurda no uso do solo, porque o uso do solo
tem uma relação direta com emissões. Então, a gente melhora o uso do solo. Melhora o uso do solo. E um ponto que é super interessante para a agenda de carbono é que quanto mais vida no solo, maior a captura de carbono. Que eu queria chegar. Isso. Se eu melhoro o uso do solo, eu também retenho mais carbono. Exatamente. Ele não emite tanto. Exatamente. Muito bom. E um solo bem manejado, outro dia, o ano passado, foi encontrado um ser humano da pré-história em áreas de turfa na Escócia. Né? Turfa é essa matéria orgânica acumulada por milhares de anos, em alguns casos milhões de anos. Imagina a estabilidade dessa matéria orgânica, né? Encontraram lá a ossada, né? de seres humanos preservadas. Então, assim, o que mostra que a matéria orgânica bem manejada, ela pode ficar por milhares de anos. Né? Agora, se eu revolvo o solo todo ano, eu perco boa parte daquilo. Por que a gente revolve o solo? Né? Arar, né? O termo bíblico, inclusive, né? De arar. Porque a lógica que a gente importou até a década de 70 era essa, era a lógica do hemisfério norte, onde neva. Bom, acabou o inverno, eu revolvo o solo, eu pego o solo quente e jogo para cima, eu pego o solo congelado, jogo para baixo e eu consigo produzir comida. Foi assim que a gente se estabeleceu desde a Mesopotâmia e depois, né, espalhando o planeta Terra inteiro. Caramba, aqui no Brasil a gente aprendeu a fazer o tal do plantio direto. Quer dizer, eu deixo a palhada e eu só revolvo na área que eu vou plantar, porque tem calor suficiente. Eu preciso revolver mais. E hoje o Brasil é líder em plantio direto no mundo. Dos 40 milhões de soja que a gente planta, 32 pelo menos é plantio direto. A Embrapa tem um papel importantíssimo, né? Em ajudar na pesquisa e desenvolvimento dessas tecnologias, porque o nosso agro hoje, ele incomoda também no exterior por conta da produtividade, né? A gente desenvolveu mecanismos de produtividade muito interessantes. Conciliar isso agora com uma preocupação ambiental pode ser, do ponto de vista da competitividade global, fantástico para o Brasil. Eu brinco que talvez a primeira fake news real, escrita do mundo, seja a carta do Pero Vaz de Caminha. Porque ele disse lá, e nesta terra, em se plantando, tudo dá. Está escrito, é uma carta, está escrito, né? Então foi a primeira hoje que a gente tem conhecimento, os solos do centro brasileiro, do Cerrado brasileiro, estão entre os mais pobres do mundo. São solos extremamente ácidos, são solos extremamente pobres em fertilidade e com muito alumínio, que é tóxico para as plantas. Por isso, as plantas do Cerrado são retorcidas, chama pelo alumínio, né? Um distrofismo aluminotóxico, nome técnico bonito, mas justamente porque tem alumínio demais. As universidades, né, criadas principalmente na época do Dom Pedro, ajudaram a conquistar o Brasil do litoral, o Brasil do Sul, o Brasil, vamos dizer, até São Paulo, até o meio de São Paulo. Sim. A Embrapa, em 73, quando ela foi criada com essa visão de, poxa, a gente importava leite, né? A gente importava praticamente tudo que a gente comia, com exceção de café, que a gente é o maior produtor exportador do mundo há 500 anos. Aqui não é nosso, né? Veio da Etiópia. Mas assim, ok, se a gente quer produzir para os 200 milhões de habitantes, obviamente na época, né, a gente falava em 90 milhões, mas, poxa, a gente vai ter que conquistar o Cerrado. Claro. E essa foi a beleza. A conquista do Cerrado não foi só calcário, que é para aumentar o pH, né, reduzir a acidez, mas também construir matéria orgânica. Construir matéria orgânica no solo. Matéria orgânica é carbono. Claro. Só que matéria orgânica também é fertilidade. E eu sempre brinco que a minha avó, sem estudar, veio da Itália colher café no Brasil, ela sabia disso, porque ela jogava matéria orgânica, ela jogava humus, ela fazia composto lá com a minhoca e jogava humus na terra, porque ela sabia que aquele humus melhorava a fertilidade da terra. Hoje, tecnicamente falando, a gente sabe, cada ponto de matéria orgânica que eu consigo colocar no solo, eu coloco 1.000 litros de água a mais. É uma caixa d'água que eu estou colocando a mais. Então, matéria orgânica não é só fertilidade. É resiliência climática.
Sem dúvida. Tem um outro ponto que acho que vale a pena trazer para a discussão, que é ainda na linha dos pontos ou vetores de emissão, que é a questão do defensivo agrícola e dos nitratos, de um modo geral, né? Como é que hoje a ciência está caminhando? Substituir a base química por uma biológica? A gente está avançando nisso? Há uma grande percepção no imaginário coletivo de que a nossa comida toda está contaminada por defensivos agrícolas. Eu queria que você contasse um pouquinho isso, da perspectiva também das emissões. Perfeito. Eu vou tomar a liberdade aqui de dividir em adubo e defensivo. Tá. No caso do adubo, se a gente olhar as emissões no Brasil, a maior, comentei aqui, é metano. Né? Metano entérico, ou seja, o arroto do boi. A segunda maior emissão do Brasil é nitrogenado. Adubo nitrogenado, ureia. Né? O N do NPK. Nitrogênio, fósforo, potássio, NPK. O N do NPK é a segunda maior emissão da agricultura brasileira. É a número 1 do hemisfério norte inteiro. Então, assim, se tivesse um problema no mundo para resolver como é que eu reduzo o uso de fertilizante químico nitrogenado e troco por adubo. Qual é o desafio aqui? Se eu pegar uma tonelada de esterco, eu tenho 1%, 2% de nitrogênio. Uma tonelada de ureia, eu tenho 45% de nitrogênio. É por isso que a gente sintetizou, fez a ureia e tal. Sim. Então, assim, tem uma razão da gente aplicar. Claro. A beleza aqui é que hoje existem tecnologias para fazer com que esse uso seja melhor. Né? Então, o momento de aplicação melhor. Se você aplicar ureia num dia de sol que acabou de chover, mais da metade dessa ureia vai ser perdida. E ela é perdida, vai para a atmosfera. Sim. Lembra que a gente comentou do metano, que é 24 vezes mais? Gente, óxido nitroso, que é o que sobra da aplicação da ureia, é 280 vezes mais potente. Caramba. Então, tem aqui um impacto gigantesco da gente fazer um bom manejo, ter fertilizantes melhores que possam ajudar. Então, esse é um pedaço. O outro pedaço dos defensivos, o que aconteceu nesses últimos, vou dizer, 10 anos, que foi uma grande revolução, foi a entrada de biológicos. Produtos biológicos que controlam as pragas. Para o produtor, nenhum produtor gosta de usar defensivo. É um custo. É igual a gente falar, você gosta de tomar remédio? Tirando que é hipocondríaco, não. Ninguém gosta, né? Não é uma coisa... Bom, o médico deu uma indicação, você vai lá e compra. O engenheiro agrônomo deu uma indicação, olha, você tem uma doença, você precisa aplicar. O produtor vai lá e compra. Agora, se você indicar para o produtor, olha, você tem uma doença na sua lavoura, e você pode usar um biológico, o produtor opta pelo biológico. E esse mercado de biológico, que era na ordem de 30 milhões de reais há poucos anos atrás, hoje é um mercado de mais de 2 bilhões. E, Edu, ele opta porque vale a pena, né? Lembrando que não apenas pela questão ambiental, mas também por custos. É isso. E a eficiência é igual. A eficiência é igual e é mais barato. O custo é menor. É menor. E o resíduo é menor. Exato. Então, muito da preocupação, principalmente em hortaliças. Né? Assim, ninguém preocupa se vai ter agrotóxico no óleo de soja, porque, obviamente, não tem, né? Não fica no grão, não fica na hora de um processamento. Mas, poxa, eu vou comprar um morango. Caramba, tem ou não tem? Isso é super comum. As pessoas usam até o termo, né, inadequado, o agrotóxico. Poxa, a lei hoje fala em defensivo agrícola. Esses defensivos, se bem utilizados, eles não deixam resíduos, assim como remédio na gente. Agora, eu posso usar menos? Poxa, melhor. E seria bom usar, né? E é ótimo que a gente tenha, então, esse manejo. Mas, de novo, o impacto de mudança climática. No caso específico do Brasil, mudança climática nessas últimas décadas, qual é a consequência principal? Seca, mais seca do que chuva. Claro que para quem passou o desastre no Rio Grande do Sul pode parecer estranho, mas na maioria, né, nos últimos 5 anos, o Rio Grande do Sul teve 4 anos de seca, 1 de enchente. Seca aumenta o número de insetos, de pragas, reduz doença, mas aumenta a praga. Então, aumenta potencialmente a demanda por produtos. E aí que o setor todo também começa a desenvolver mais produtos biológicos para controlar pragas, insetos. Porque no final do dia, se você tem uma lavoura, ela está infestada, você tem que fazer alguma coisa. Né? Não é simplesmente deixar lá, porque você vai perder e, obviamente... Essa é uma boa notícia que a gente pode
contar na COP30, de repente, mostrar como o agro brasileiro está evoluindo nessas questões de emissão? Sim. E em Dubai, eu participei de um painel, eu dei uma palestra na COP de Dubai, que foi 2 COPs atrás, falando sobre biológicos. Foi bem interessante, estava com o Ministério da Agricultura, o Cruvinel, que é o responsável lá do Ministério, e a gente estava justamente falando disso, assim, inclusive do impacto regulatório, porque antigamente você tinha uma dificuldade de classificar o que era e o que não era, né? E hoje a gente tem lei também no Brasil, que facilita a entrada de empresas, mercado, enfim, você dá um aumento cada vez maior, mais rápido, né? no uso de biológicos e, na verdade, usar mais biológico é usar menos defensivo químico. Edu, eu tenho aqui uma pergunta dos estudantes da FAAP para você. E eles querem saber, eu também quero saber. A demanda dos consumidores por produtos mais sustentáveis já está impactando o agro? Isso chega no agro? Chega. A pergunta é ótima porque ele chega numa camada pequena da população. Obviamente, essa camada pequena consome muito, né? Mas a gente está falando aqui no máximo de 1 bilhão dos 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, os outros 7 querem comida. O foco de 7 bilhões de pessoas hoje no mundo é segurança alimentar. É garantir que tem um prato de comida. Importante a gente lembrar, no dia de hoje, a gente pode, sem nenhuma dúvida, dizer isso, tem pelo menos 1 bilhão de pessoas em insegurança alimentar, ou seja, que não tem certeza se vão comer ou não, e 600 passando fome. Quer dizer, 600 milhões de pessoas que têm certeza que não vão ter uma alimentação adequada. Então, assim, para esse perfil de consumidor, poxa, eu quero comida. Claro. Então, não importa como, não importa como, nem de que modo. Para 1 bilhão, que somos, né, nós aqui, boa parte dos europeus, uma boa parte do norte-americano, boa parte dos japoneses, o chinês que já foi para a cidade. Poxa, você pode começar a pensar em dizer, olha, e se eu soubesse a origem do alimento? Né? Se ele fosse produzido de uma maneira mais sustentável, se eu tivesse uma certificação que me dissesse, este é melhor do que aquele. Ou na Noruega, né, que o salmão tem lá no seu selo, dizendo, olha, esse salmão aqui comeu soja brasileira e ele emite 100, esse daqui comeu soja local e emitiu 150. Isso é muito interessante. A gente fez muito esse bom estudo. para o consumidor saber isso, né? É ótimo. A pegada. Ele sabe a pegada e aí ele pode tomar uma melhor decisão, né? Então hoje sim, isso começa a puxar. A conversa nossa, né, do Brasil Supermercado, ela tem muito a ver com isso, porque enquanto a gente só vendia, e ainda hoje café talvez seja o melhor exemplo, as grandes marcas de café que vocês compram, que a gente compra na gôndola, são brasileiras? A maioria não. Então, assim, a gente produz café no Brasil, quase 1/3 do café do mundo vem do Brasil, a gente manda para a Europa, faz a torrefação lá, faz a cápsula e vende no mundo inteiro. Cápsula de café não foi feita aqui no Brasil, né? Na grande maioria. Então, assim, a preocupação quando vem da empresa ou do país que diz, olha, mas eu quero saber se esse café veio de uma produção sustentável ou não, se ele veio de desmatamento ou não, isso acaba impactando o produtor brasileiro. Então, o cafeicultor, metade do café quase do Brasil está lá em Minas. O cafeicultor lá no sul de Minas, quando ele vai tomar uma decisão de, uso químico ou biológico? Se ele usar biológico, se ele usar um manejo melhor, deixar o mato e simplesmente roçar aquele mato, aquilo vira um selo que vai no café que ele está vendendo para a cooperativa está vendendo lá para Melita na Alemanha, adiciona ou para valor, Nespresso, né? ou para Illy. Adiciona valor, né? Tem produtor hoje em Minas Gerais ganhando 5, 10 sacas a mais em prêmio. Valor. E isso... Você tem, como você falou, 1 bilhão de pessoas que, de um certo modo, valorizam isso. Isso. E são consumidores importantes no mundo todo. E boa parte das empresas de alimentos do mundo estão no Hemisfério Norte. A matriz está no Hemisfério Norte. Verdade. Então, no final do dia, essa empresa ela tem uma política que, por mais que ela se adapte nos países, o básico está lá. É verdade. Então, isso acaba impactando. Então, uma empresa da Suíça
vendendo na Índia, ela tem um padrão suíço de fabricar. Isso acaba melhorando a qualidade do todo. Ela vai puxando a barra para cima porque ela começa a exigir certificação, cadeia de valor, um diálogo maior. Isso ajuda bastante. Que aula! Que aula, né? Puxa Tô vida. aprendendo uma série Eu de tô coisas triste de ser a novas mensageira do apocalipse, né? Que o nosso episódio acabou. Bom, gente, eu quero agradecer o Eduardo. Eu ficaria ouvindo muito mais sobre o agro. Eu tenho certeza que todo mundo tem muita curiosidade de saber de onde vem a comida que está no seu prato. Sim. Né? Eu queria lembrar aqui uma coisa, entre muitas coisas que o Eduardo falou, mas que eu acho que pode ficar na cabeça de todo mundo que vai estar na COP, que é a preocupação do consumidor por um produto sustentável impacta, sim, o produtor, e o Brasil tem potencial de liderar o agro mais sustentável do mundo. Então, fiquemos com isso. Não se esqueçam, por favor, de dar sua curtida no nosso canal e fique com a gente nos próximos episódios. Obrigada e até lá!